Salve, salve! Saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o André Hernan. Para quem analisa o futebol apenas com números, o cidadão olha os números do Corinthians e fala: caramba, que máquina, hein? O time está com aproveitamento espetacular em 2021, na temporada 2021. 77,7%, a melhor campanha do Paulista. Nos números, o Corinthians está voando. Aí você vê o time jogar, é meio aquele dia da marmota, né? Desde 2018, o Campeonato Brasileiro de 18, porque no Paulista o Corinthians ainda jogava um bom futebol, os comentários são muito repetitivos. Ai, como é chato ver o Corinthians jogar. Meu Deus, que insuportável. Futebol aquário. Nossa, que sono. Dá para fazer um monte de coisa durante o jogo do Corinthians, você não perde nada. Tudo isso você ouviu nos programas esportivos e muito aqui no podcast A Mesa. Vou tentar dar uma guinada, propor um exercício para vocês aqui. Vocês conseguem falar pontos positivos do futebol do Corinthians? Não é muito fácil, mas eu acho que tem pontos como, por exemplo, na terça-feira, o Mancini queria contra o Mirassol atacar os laterais do Mirassol, que ele julgava fracos na marcação. E nas costas do Moraes saiu a jogada do gol do Mosquito. Então tem um planejamento para entender adversário e conseguir bons resultados. O outro ponto favorável é que o Corinthians jogou nesse início de temporada contra Bragantino, Palmeiras, Ponte Preta e está invicto nesses jogos. E contra o Mirassol, que não é por ser campeão da Série D, porque isso não é referência. Mas o Mirassol fez bons jogos contra o Bragantino, contra o Ituano, é um time de ataque muito forte, um time que joga muito verticalmente, é um bom time, e o Corinthians fez um jogo forte contra um adversário que não é fraco. Agora tem que entender o que vai acontecer nesse processo de construção de um time novo. Então, não vai ter Luan de novo desapareceu da escalação, não vai ter Casares, o Otero não dá conta da faixa central. Aos poucos a gente está vendo que é o Matheus Vital, que tem uma lesão, vai ficar 6 semanas parado, talvez 20 dias. É o Mosquito, é o Gabriel Pereira, que o Mancini está doido para dar uma chance, que pode encorpar um pouco mais o meio campo. Ele está com muita parcimônia colocando os garotos para jogar, com certo cuidado para não correr o risco de queimá-los. Mas eu acho que tem um caminho, tem um esboço para ter um time um pouco mais forte nessa temporada. E tem uma questão também importante, que o torcedor, ele fica assim, muito irritado de ver o Corinthians jogar, pelo fato assim, de não conseguir enxergar, principalmente se você for comparar os rivais, né? O São Paulo, por mais dívida que tenha, por mais esportivamente não tem resultado, ele está indo ao mercado e está contratando. O Palmeiras é um papa-títulos. Você vê o Santos, cada hora está brotando um garoto novo e se classifica e está na Libertadores e chegou na final da Libertadores. Então o torcedor do Corinthians, ele fica assim desesperado porque ele não consegue ver o time jogar. Olha para o time, dá um desespero ver o time não ter resultado. Mas o importante é que assim, a diretoria do Corinthians teve uma grande vitória pelo fato de ter conseguido quitar, ou pelo menos de planificar a dívida do estádio. Acho que assim, a pandemia afeta todo mundo, mas o fato do Corinthians conseguir planificar essa questão do estádio já é um início de uma retomada. O Wagner Mancini é uma boa surpresa, porque o Corinthians não teria bala para contratar um grande treinador ou ir buscar um grande treinador fora do Brasil, como alguns rivais brasileiros fizeram. E o Corinthians, assim, por mais que tenha muitos garotos, o Wagner Mancini é o cara para mim perfeito para trabalhar esses garotos. O trabalho do Mancini é positivo, e aí sim eu tenho que me apegar aos números. Ele assumiu um time que estava na 17ª posição, desesperado contra o rebaixamento. O Corinthians dava pintas de que ia brigar contra o rebaixamento até o fim do campeonato, e ele muda de patamar o Corinthians. O Corinthians passa a ser um time no Campeonato Brasileiro que briga por vaga na Libertadores. Não chegou lá e não mereceu mesmo ter uma vaga na Libertadores. Conquistou uma vaga na Sul-Americana e não correu riscos de rebaixamento com o Mancini.
A questão é que o próximo passo que eu vejo como necessário a ser dado é o Corinthians jogar um futebol mais agradável. Porque o futebol não pode ser só conquistar 3 pontos, né? O futebol é também uma indústria do entretenimento, é também algo que faz você parar por 90 minutos tudo que você está fazendo para ficar diante da televisão. Ou, quando a gente puder, ir a um estádio de futebol. E se assistir a esse espetáculo passa a ser um sofrimento, um martírio, algo que não te dá prazer, o clube de futebol não está cumprindo com o seu papel, né? E isso o Corinthians ainda tem muito a desejar. O futebol do Corinthians é muito pouco agradável. O futebol do Mirassol, por exemplo, a quem o Corinthians, no meu entendimento, injustamente derrotou na quarta-feira, joga um futebol mais agradável do que o Corinthians. Times com elencos inferiores, de investimento menor, conseguem jogar um futebol mais agradável do que o Corinthians. Cito aqui até o Fluminense, que fez um campeonato brasileiro, além de melhor no resultado, mais agradável de se ver jogar. Então, acho que o próximo passo que o Mancini tem que dar, o Mancini e o Corinthians, é pensar como é que a gente descola da gente esse adesivo, esse carimbo, esse rótulo de o futebol mais feio do Brasil. Eu vejo como o próximo desafio do Corinthians. E você, PVC? Eu pensando se é o futebol mais feio do Brasil, se você comparar com o que jogaram no ano passado. Exagerado. Tá muito amargo. O Vasco, Botafogo. Essa água que ele tá bebendo aí tá muito amarga. Tudo bem, o Botafogo, o Vasco, são times que caíram para a Série B, né? Tô falando assim, dos times que tem alguma coisa a dar. O Corinthians jogou um futebol mais feio que o do Ceará. Até o Goiás, que caiu, cara, jogou um futebol mais agradável que o do Corinthians. O futebol do Corinthians é feio, gente. O Sport? O Sport foi horroroso. O Sport jogou um futebol mais feio que o do Corinthians. Tudo bem, vai, eu usei de um certo exagero aqui, eu sei. Mas o futebol do Corinthians é feio. Nós vamos criar um termo que vai ser risecar. Vai ser sinônimo de exagerar, hiperbolizar. No meu feiômetro aqui, o futebol do Corinthians é top 5, fácil no Brasil. No meu feiômetro. Seleção. Feiômetro é um bom quadro. Então foi o seguinte, vocês dois aí saltitantes, eu vou dar um DVD para vocês, 5 jogos do Corinthians. Eu quero ver, num dia de folga dos amigos, André Hernan, quando é a sua próxima folga? Eu vou te dar um DVD com 5 jogos do Corinthians. Você assiste aos 5. Depois eu quero saber como estará o seu estado de espírito depois desses 5 jogos seguidos do Corinthians para você assistir. Combinado? Combinado. Tá bom. Vou deixar de assistir as séries aqui, o livro que eu tô lendo aqui, a biografia do Anthony Kiedis que eu tô lendo. Tá bom, vou fazer esse esforço aí por você. Tá bom. Mas tudo bem. Deu uma exagerada como futebol mais feio, mas deu para entender o recado. Tá bem, Paulo Vinícius Coelho. Que o senhor tenha um fim de semana com muita saúde e esperança. Você também, André Hernan. Vocês também, queridos e queridas ouvintes. A gente volta aqui na segunda-feira para falar de futebol com vocês. Foi mais uma edição do podcast A Mesa. Até segunda. Tchau.